E aí, vamos lá? Pô, aquela hora alguém perguntou quantos devs front-end tem, aí 2 levantaram a mão. Mas, apesar do título da minha palestra ser esse aí, com um foco parece ser para front-end, na verdade não é. Eu vou falar, obviamente, sobre front-end, mas basta a gente levar a nossa cabeça para outro lugar assim, e aplicar no nosso dia a dia, seja na linguagem ou em qualquer coisa. Então, eu estou meio gripado, me desculpem aí, vou dar umas tossidas e umas fungadas. Mas vamos lá, então. Minha palestra vai ser bem rápido, tá? Então, eu vou começar aqui mostrando um código, ele está bem pequeno propositalmente, assim, que é para deixar mais difícil ainda de entender como que é o ecossistema atualmente, JavaScript, front-end, web em geral. Então, lá em cima, a primeira coisa que eu tenho é o import. Hoje, algumas pessoas já falaram sobre import aqui. O import entrou no ES6, né, que a linguagem já foi padronizada em 2015, eu acho que foi o ES6. Então, quando a gente olha um código, esse aqui é um código de produção, né? Ele é um código de produção, inclusive, do sistema que vocês compraram o ingresso. Podem me xingar e apedrejar depois ali, que eu sei que tinha alguns problemas, né? Mas é um código de produção, né? Então, vamos lá. Ali a gente tem o import, que é S6. Né? Então, a gente tem, para ser um bom dev front-end, ou back-end, enfim, whatever, a gente tem que saber como é que funciona toda a especificação de módulos no JavaScript. Isso é uma coisa nova. Né? O JavaScript tinha esse problema, digamos assim, de não ter nativamente uma maneira de se trabalhar com módulos. Então, agora a gente tem a partir de S6. Mas a gente tem mesmo? Será? Porque a gente precisa ainda usar um transpilador da vida, né, um Babel, ou, sei lá, um superset da linguagem, um TypeScript. Beleza. No Node, como é que funciona? Diferente, né? A gente tem que usar o require e tal. Agora tem uma nova especificação que vai tentar usar tudo isso e deixar mais fácil para os desenvolvedores. Mas será? Né, hoje, na palestra do cara da Pagar.me, esqueci o nome dele, ele comentou também sobre a nova especificação, que finalmente a gente vai ter uma maneira de trabalhar com módulos no browser. Né? Apesar de a gente já ter desde 2015 a especificação de módulos no JavaScript, no browser não é bem assim, é bem complexo. Né? E só agora a gente tem uma especificação e os majors browsers já começaram a implementar isso. Então, só aquela partezinha do código ali, cara, a gente tem que estudar 1 milhão de coisas, tem que saber a especificação, tem que saber quais ferramentas usar, transpilador ou não, novas especificações, enfim. O que mais que a gente tem ali? Bom, dentro do import a gente tem várias coisas. Aquilo ali eu estou dividindo no import. Eu posso fazer um import de pedaços de dentro do código. Né? Essa é uma maneira de fazer. O que mais que nós temos ali? Eu preciso ter uma maneira de exportar, né, o meu módulo. Né? Então, a gente pode fazer um monte de código e exportar só um pedacinho dele, né, ou exportar um módulo default. O que mais que nós temos ali? Até eu me perdi. Veio um quadradinho, não? Ah, lá. Maldito Bootstrap. Ali, nós temos o React Bootstrap, que, por exemplo, a gente estava usando nessa aplicação. Então, eu estou dando um import de alguns componentes de dentro dessa maçaroca, que é o React Bootstrap, que aí mistura os conceitos de React, que é a lib hype do momento, aí, né? E também usando o Bootstrap, então a gente tem esses componentes. Então, ali a gente precisa saber de React, precisa saber de Bootstrap. Para saber de Bootstrap, precisa saber de CSS, né? Senão não adianta nada. Então, são vários conceitos ali. Ali nós temos const. Const é interessante, porque a gente sempre teve const no JavaScript. Sempre, desde sempre. Só que não funcionava da maneira que uma constante precisa funcionar. Então, no ES6, ES 2015, const funciona como deveria funcionar. Né? Então, tem vários casos de falso positivo, onde a gente tinha quem usava const, por exemplo. A partir de ES 2015, passou a não funcionar mais, né, como esperado, porque o comportamento era diferente. Mas agora podem usar const, que funciona bem legal. O que mais que nós temos ali? Uma arrow function, muito legal, mas existe uma confusão também, né? Existem vários artigos hoje na internet falando sobre isso, sobre, bom, agora eu vou usar só arrow function, né? O JavaScript deprecou a função. Não é isso. É só mais uma maneira, né, da gente usar as funções, e elas são bem úteis, só que elas têm várias diferenças, então tem que saber quando usar e quando não usar. Né? Então, nesse projeto, em outros projetos, já vi a galera trocando todas as funções por arrow function, mas
cara, tem que saber o que está fazendo, né? Não basta simplesmente trocar, porque senão pode entrar em vários problemas. Assim. Precisa entender bem como funciona o conceito de funções em JavaScript. E ali, esse eu gosto bastante. Eu sei que está bem ruim de ver, mas ali parece uma arrow function. Né? Inclusive é uma arrow function, parece e é. Mas eu quero focar no que está dentro ali dos parênteses, que muita gente confunde que o que está ali dentro é um parâmetro, acha que é uma arrow function recebendo um parâmetro. Vocês acham que é uma arrow function recebendo um parâmetro? Quem sabe essa ali? Ninguém? Bom, ninguém levantou a mão para dizer que era front-end antes? Ah, tem um cara que sabe ali. Bom, aquilo ali, na verdade, até me esqueci o nome do negócio, da técnica, como é que é? Destructuring. Aquilo ali é destructuring. Né? Isso aqui pode gerar um monte de confusão para quem está achando que está colocando uma arrow function recebendo um parâmetro, que na verdade não é. Tu está destruindo um objeto que tu recebeu, né? e ele tem exatamente aquele nome. Né? Então tem que ter cuidado, né? Quando usar uma arrow function e ainda usando um destructuring dentro. E, sei lá, vários exemplos da comunidade React e de outras comunidades já fazem assim, né? E a galera usa bastante copiar e colar, acaba copiando e colando, nem sabe o que está acontecendo ali, né? Em algum momento isso vai cobrar lá na frente. Né? Então, destructuring assignment ali. E uma coisa que entrou também na ES 2015. O que mais que nós temos lá? Um prevent default. Isso aqui é bem clássico, né? Acho que todo mundo que trabalha com web deveria entender bem como é que funciona, porque de todas as mudanças que a gente teve ao longo do tempo, agora no JavaScript, nos browsers, evoluções, e sei lá, Bluetooth no browser, tudo, mas tem coisas básicas que a gente ainda precisa saber, como, por exemplo, o bubbling, como é que funciona isso no DOM, né? Mesmo que agora a gente usa React, que é praticamente uma abstração ao DOM, né? Então a gente não precisa mais se preocupar com DOM. Mas não é bem assim. A gente precisa se preocupar, sim, precisa entender o que é que um prevent default, por exemplo, faz, né? Que para o comportamento default de algum botão, enfim, de alguma coisa. Isso já é velho, bastante velho lá. Acho que não me lembro qual versão do DOM. Ali nós temos um confirm. A gente vê bastante esse confirm ainda sendo usado hoje, para quem não usa algum componente aí de Bootstrap, alguma coisa assim, mas é uma coisa bastante velha, né? Temos ali também, nem eu estou conseguindo ver que porra é aquela ali. Estou sem ali, vou ter que ver aqui. O que é? O ternário. O maldito do ternário. Programadores muito bons, assim, mas muito bons mesmo, como o Felipe, meu sócio, que é o melhor programador que eu conheço. Né? Tenho sorte de... Sorte não, escolhi ele como meu sócio porque eu sabia disso. Né? Mas o cara ele tem um cérebro diferente, né? Então ele acha que usar os ternários é de boa. E ele faz o código muito menor e muito mais rápido, assim, só com um ternário. Mas, às vezes, fica difícil. Para a gente que tem um cérebro um pouquinho mais lento, é difícil de entender como é que funciona. Né? Mas o JavaScript tem, então, ternário já faz bastante tempo. E eu vejo bastante vários exemplos, assim, principalmente usando React ou qualquer outra biblioteca com código ternário ali. Tem que cuidar também, porque daí copia, coloca no projeto, nunca mais você vai entender o que aquele ternário fazia, ainda mais dentro dos componentes, enfim. Ali nós temos, então, um map, né? Então, daí já tem todo o lance de uma parada mais funcional. O JavaScript, muita gente diz que é um saco de gato, mas, na verdade, a gente chama isso de multiparadigma. Né? Então, a gente tem vários paradigmas dentro do JavaScript. Vamos lá, o que mais? Ali a gente tem procedural, né? Então, a gente tem funcional, a gente tem procedural, a gente tem orientado a objetos, entre aspas. O que mais ali? Ali um componente, então, do bendito React. Então, isso aqui é mais ou menos para... A gente passou por várias coisas e hoje eu sinto que o ecossistema, então, o JavaScript é mais ou menos isso aí. Então, para quem quer ser um bom dev front-end, precisa aprender tudo isso aí. Obrigado. Palmas. Acabei. Estragaram minha piada, o pessoal está muito devagar hoje, né? Era para todo mundo se surpreender, ele já acabou. Não. Pelo menos com o organizador e com o Felipe funcionou.
Mas a moral era essa, era tentar fazer bem rápido aqui o quão, não difícil, mas o quanto de tecnologia a gente tem hoje envolvida nesse ecossistema de desenvolvimento web, vamos chamar, nem de front-end ou back-end, desenvolvimento web. Né? No back-end a gente também tem um monte de parafernália, né? Eu quis retratar ali. Então eu sou o Jadson, como o pessoal já tinha comentado, esse aqui é meu nome é único, né? Minha mãe foi visionária, ela pensou, bom, um dia esse nome aqui vai ser foda. E aí só pode procurar no Google, lá só tem eu, né? Então é bom. E tem um gurizinho agora que eu tenho uma... Dá para configurar no Google, né? Um alerta de quando alguma coisa acontece na internet com o teu nome, o Google te manda um e-mail. Ó. E aí eu recebi esses dias um canal no YouTube, maldito canal do YouTube, né? Todo mundo tem canal no YouTube, o meu filho também tem. E uma criança, sei lá da onde, e o nome do guri é Jadson também. E aí agora estou recebendo notificações assim desse novo YouTuber aí, brasileiro, Jadson. Espero que ele não tenha sucesso. Então, eu escrevo regularmente, assim, não tão regularmente no meu blog pessoal, mas escrevo bastante no blog da BrasilJS. Todo mundo conhece a BrasilJS, né? Sim, legal. Então, a gente está com um trabalho bem forte no portal da BrasilJS, com vários artigos semanais. Eu sou um dos editores e revisores, então tem bastante coisa minha lá no pessoal e no BrasilJS. Também tem a BrasilJS Weekly, né? Programa que a gente faz no YouTube. E, bom, várias outras ações que a gente faz no YouTube. Esse evento está sendo gravado e todas as palestras vão ser disponibilizadas lá. Evento parceiro. Então, a real é o seguinte, cara. A real é que a gente vive num grande caos, tá? Focando no desenvolvimento web. Por isso que eu disse que essa palestra não é somente para desenvolvedor front-end, é para todo mundo, né? Porque é para o software em geral. Mas pensando na web, assim, a gente vive num verdadeiro caos, assim, porque é muito difícil. Algumas pessoas já falaram hoje aqui sobre o lance de como é a especificação e tal. Então, cara, a gente não pode quebrar a web. Então, esse é o grande mal, assim, né? E o grande bem também. Né? Então, todas as especificações de HTML, de JavaScript, CSS, qualquer coisa que seja padronizado, é muito difícil, né, e complexo de mudar, e eu considero mais complexo de qualquer outro ecossistema de qualquer linguagem, né, justamente porque a gente tem esse retroativo. Né. Então, a web é um grande caos. Eu sempre costumo contar, não sei se todo mundo já sabe desse caso, mas é o caso de um método que ia entrar no JavaScript, né, na versão 2015, e esse método estava lá, já fazia tempo, né, era um método simples dentro de uma string, né, não dentro de um array, e estava lá, a especificação, tudo certo, já implementado em vários browsers. Como a especificação é feita abertamente, né, o JavaScript é uma linguagem aberta, ela é feita inclusive no GitHub, né, todo mundo pode acompanhar o que está acontecendo. Então, alguém descobriu que esse mesmo nome de método que ia ter nativo na linguagem era um método que tinha na biblioteca Mutools, que foi uma biblioteca muito famosa há um tempo atrás e bastante usada. Né? Então, o Mutools implementava esse mesmo método. E o JavaScript permite de maneira muito fácil a gente alterar o prototype, né, dos objetos. E o Mutools era muito baseado nessa lógica. Assim. Então, tinha um método dentro do array do Mutools, e muita gente usava. Na padronização nova, no TC39, eles colocaram esse mesmo método. O que ia acontecer? Ia simplesmente quebrar a internet. Né? Porque o comportamento desse método dentro da linguagem era diferente do comportamento do Mutools. Né? Então, eles não puderam fazer isso. Então, isso foi final de 2014, se eu não me engano. A linguagem ia sair, o release oficial, em 2015. Eles tiveram que mudar o nome do método dentro da linguagem, né? Por conta de uma biblioteca que nem é mais tão utilizada, né? Mas que ainda tem, né, como vocês devem imaginar, muito site, muita aplicação usando. Imagina uma atualização do Chrome, ou do Firefox, ou do Edge, enfim, e aí simplesmente quebra a aplicação por conta disso. Né? Então, os caras mudaram. Então, esse é um exemplo que eu gosto de dar que reflete bem a realidade assim, de como que é desenvolver. Né? Então, eu recomendo que todo mundo tente entender assim, o processo do TC39 lá, por trás do JavaScript, que é bem legal, é aberto, e a gente consegue entender assim, essa complexidade.
Uma coisa legal que eu estava me lembrando ontem, resolvi falar para vocês aqui, que eu gosto muito desse lance do caos, né? E uma vez eu vi uma palestra, agora procurei a referência ontem na internet e não achei. Mas era todo mundo que pega avião aqui, né? Eu vim de Porto Alegre, a gente veio de van, né? Não pegamos avião. Mas todo mundo que pega avião, não sei se vocês já notaram como é estúpido quando a gente pega avião, né? Que daí o cara libera lá para poder entrar no avião e aí já forma aquela fila. E aí eu nunca vou, né? Porque eu consegui não ser estúpido. Eu fico sentado esperando, aí todo mundo entra, depois eu vou. Para mim não faz sentido. E aí tem essa palestra que eu vi, eles falam exatamente o porquê. E em vários momentos já tentaram achar o melhor algoritmo para colocar as pessoas dentro do avião. Já pararam para pensar nisso? Qual é o melhor algoritmo para colocar as pessoas dentro do avião? Tem que ter o melhor algoritmo, né? E o melhor algoritmo é o caos, é o random. Eles tentaram de todas as formas possíveis e nenhuma delas é tão rápida quanto o caos, quanto o random. Deixa entrar randomicamente, saca? E por que não é assim? Por causa de business, né? Porque quando tu está sentado ali esperando, tu vai ouvir, clientes platino do Itaú, caralho, a 4, pode entrar primeiro, né? Então, eles transformaram em um negócio, né? E não implementaram o algoritmo que seria o mais fácil, porque eles ganham dinheiro com isso, né? Então, todo mundo que tem lá o cartão platino, não sei o quê, o cara entra primeiro, ele se sente bem, né? Aí ele paga aquela anuidade, e assim vai indo. Daí eu fiquei viajando nisso, até tuitei sobre isso, né? Que se o caos, então, se é do caos que nascem as melhores soluções, por que a gente não mantém o caos sempre? E a gente tenta levar isso lá na empresa, eu e o Felipe, e todo o time, e às vezes é bom assim, a gente manter um caos. E é por isso que empresas grandes, né, acabam ficando muito burocráticas, acaba ficando muito ruim de trabalhar. Eu já trabalhei em várias agências e empresas grandes, enfim, e, cara, é nítido isso, porque tu tem um problema, aí tu resolve o problema, aí tu estandardiza o problema, aí tu burocratiza o problema, e aquilo fica assim. O próximo que chega, segue a risca, o próximo que chega, segue a risca. E aí não tem evolução nunca em cima, a não ser quando alguém chega e, vamos mudar isso aqui, né? E aí gera um caos em cima disso e aí muda. Enfim, mas isso aqui é eu viajando, né? Não tem nada a ver com a palestra. Nessa palestra é basicamente um apanhado assim, de várias coisas que eu vejo por aí, e de várias pessoas que eu sigo, que eu admiro, né? E com várias frases e tal. E aí tem essa frase do Guillermo Halt, que é um cara que eu admiro bastante, a gente também, galera de front-end aí, porque o cara é um cara meio fora da curva, assim. Ele tem uma nova startup agora, mas ele falou isso aqui que é legal, que o React é uma ideia tão foda, assim, que a gente vai muito provavelmente passar os próximos 10 anos trabalhando em cima dela, assim, explorando as novas possibilidades. E isso não é só uma previsão, já é verdade, né? Ele criou, por exemplo, lá na empresa dele, um framework, que é o framework que eu acho um dos mais legais atualmente, assim, que ele é bem pequeno, ele faz várias coisas bem interessantes, e no server-side ele usa, então, o React e usa várias outras coisas, então os caras já estão explorando várias possibilidades, assim, dessa ideia, né, que surgiu, enfim, lá dentro do Facebook. Então, isso é bem massa. Aí, esse aqui acho que agora eu perdi, porque eu dei essa é a segunda vez que eu dou essa palestra, eu dei essa palestra no final de 2016, e agora eu dei uma atualizada para mostrar aqui para vocês. Agora que todo mundo viu 13 Reasons Why, daí perdi a minha piada aqui, né, que era só eu que provavelmente usava fita cassete e tal. Tem umas pessoas da minha geração, aí, um pouco mais velha, que usavam também. Mas eu sou da época que o JavaScript rodava na fita cassete, então. Mas, assim, divagando assim, sobre... Não acho que eu tenho que dar dicas para quem quer ser um bom desenvolvedor, não, enfim, mas uma coisa que eu acho super importante assim, é o lance que quem usava fita cassete na época vai concordar comigo, porque a gente já hackeava o negócio, saca? E hoje falta um pouco isso, eu acho, no desenvolvimento de software, assim, da gente pegar e a gente fazer nós mesmos, né? Então, não sei se vocês se lembram, assim, quem usava fita cassete, vamos ver quem são os velhos que vão se levando. Tem bastante. Daí lembra a paradinha que tinha? Daí tu tinha uma fita cassete
comprada, assim, ou que tu ganhou, e daí ela era bloqueada, tu não conseguia gravar nela. Mas daí tu pegava um papelzinho, assim, amassava e botava num buraquinho que tinha embaixo, e daí tu poderia gravar. Eu lembro quando meu pai me ensinou isso, eu fiquei fascinado, assim, né? Eu conseguia gravar todos os programas de rádio que eu queria, assim, gravar as músicas. E, sei lá, quando arrebentava a fita, aí tu colava com durex. Ou pegava e fazia vários mix, assim, eu adorava fazer vários mix de músicas que eu gostava e tal. E tudo isso nessa tecnologia pré-histórica, assim. Mas, sei lá, eu acho que tem uma relação, assim. Hoje a gente faz muito... Como tem muita tecnologia, e tem a cada dia, né, sei lá, cada palavra minha aqui nasceu um novo framework JavaScript, enfim, a gente está ficando acostumado a só pegar o negócio e sair usando, assim, né? Então, acho que falta um pouco mais da gente meter a mão, assim, hackear o negócio mesmo, né? E eu vou falar mais sobre isso um pouco depois. O Java, né? Aí... Não, mas o legal, assim, ó, eu sou do tempo que o Java... Tá ali o nosso brother da Conta Azul, vai me jogar um negócio aqui. Não, mas sério, eu sou do tempo que o Java ia dominar o mundo, assim. E, pô, eu devo bastante ao Java, assim, porque o primeiro evento que eu e o Felipe fomos, assim, que a gente ouviu falar de JavaScript, foi no evento de Java. Então, eu devo muito ao Java, assim, por conta disso, né? Mas... Mas sem flame war, assim, eu acredito hoje em dia que, pô, tem linguagem pra cacete aí, cada um tem o seu benefício, enfim. Mas eu sou da época que, pô, já ia dominar o mundo, ia rodar na cafeteira e tal, ia, sei lá, ia rodar dentro de tudo, assim, no avião, enfim. E nas faculdades eu ouvia isso de todos os professores, assim. E daí eu acho massa que hoje o JavaScript assumiu esse papel, assim. E é muito legal, porque mesmo quem seja de Java ou de JavaScript, ou enfim, trabalhe com web e acompanhou a história, é muito legal ver isso. Porque quando o JavaScript nasceu lá dentro do Netscape, né, daí a Sun comprou a Netscape, daí a Sun tinha o Java, e a Sun queria ter uma linguagem alternativa que rodasse no navegador, que fosse o complemento do Java. Esse foi o objetivo final, assim, por isso o nome de merda, né, JavaScript. Passou por vários nomes, até que alguém, não, vamos fazer o seguinte, a gente tem o Java, que é a tecnologia que vai predominar nos próximos anos, e realmente foi, e vamos pegar essa linguagemzinha aí de brinquedo que tem no browser e vamos dar um nome parecido. E até hoje gera muita confusão, assim. Na BrasilJS, seguido, liga alguém de uma empresa, assim, meus 50 funcionários querem ir no evento de Java e tal. Tá bom, podem vir. E, bom, falando sobre a história, eu gosto bastante de falar sempre da história do JavaScript, assim, eu acho muito legal. Essa semana o JavaScript fez 22 anos, para quem não sabe, uma linguagem já passou aí, já está na fase adulta. E o Brennan, inclusive, fez uma série de posts assim que a gente traduziu e colocou lá no portal BrasilJS, e ele conta todas essas coisas, assim, de todo esse background da história. Mas uma outra possível dica, e é uma coisa que eu sempre fiz, eu e o Felipe também, que é uma coisa que o Brandon sempre diz, né, e ele usa sempre nos slides dele, que está lá no slide Always Bet on JS, que, obviamente, ele é o criador da linguagem, né, ele sempre apostou na linguagem, mas eu também, então, desde que comecei, assim, sempre tive um interesse, assim, muito pelo lance da... Acho que é porque eu gostava muito de punk rock, assim, na adolescência, e até hoje continuo gostando, então fui sempre muito pelo outro lado, assim. Daí, então, outras linguagens, sei lá, vou citar o Java de novo, vão achar que eu estou de implicância, mas, sei lá, é muito burocrático, né? O jeito de programar em Java, assim, não sei como é que é hoje, atualmente. Mas o JavaScript é meio, né? Faz ali, faz uma função, sei lá, coloca lá, né? Esse é o ponto positivo e o ponto negativo do JavaScript, né? Pode fazer de qualquer maneira, mas isso eu achei incrível, assim, né? Não tinha aquela burocracia, assim, eu achei genial. O Brandon também sempre diz isso aqui que eu acho interessante. Soa meio como, sei lá o quê, mas... Primeiro eles diziam que o JavaScript, então, ou a Stack Web, né, não poderiam fazer Rich Web Apps. Lembra numa época que teve esse termo, assim? Rich Internet Applications e tal. Depois eles disseram que não poderia ser rápido. Depois eles disseram que não poderia ser
arrumado, né? Porque o JavaScript tem vários problemas, né? Desde da sua criação. E aí o Brandon disse que wrong every time, então, né? Estavam errados todas as vezes. E isso é bem verdade, assim. E tem... Pô, o Brandon é um cara muito foda, assim. Que eu admiro bastante, assim. A gente já teve a oportunidade de falar com ele várias vezes. Ele veio no BrasilJS. E é um cara que, por exemplo, no artigo que a gente fez no portal lá, que foi ele contando a história do JavaScript e dos browsers. Então, o cara está por trás de praticamente todas as coisas, assim, a gente nem sabe. Então, uma coisa que eu não sabia até hoje, e que ele falou nesses posts dele sobre a história do JavaScript, é que ele que disse para o Sergey Brin lá e para o Larry Page, os fundadores do Google, que eles deveriam fazer o browser que eles estavam pensando na época em cima do WebKit. E aí eles consideraram a ideia do Brandon e fizeram em cima do WebKit e dominaram todo o mercado, né? Então, outra coisa que ele está bem envolvido, assim, e ele conta isso também, é bem legal, que ele estava com várias pessoas envolvidas aí no desenvolvimento do HTML e tal, o pessoal da W3C, e o desenvolvimento dos padrões da W3C é muito lento, né? Muito em conta do que eu falei antes ali, de que não pode quebrar e tal, mas chegou um momento que estava lento demais. Né? E aí foi o surgimento do HTML5. Né? Então, o Brandon estava lá atrás também, querendo ajudar e empurrar, né, o desenvolvimento da web. Então, e tem uma coisa assim que ele falando, e quem acompanha, parece que tem sempre alguém tentando ali fazer alguma coisa, né, não para derrubar o JavaScript, mas tem sempre alguma alternativa assim, ao JavaScript. Então, ao longo dos anos, assim, podem ver, teve uma época desgraçada assim da vida, em que outras linguagens e frameworks do back-end geravam o front-end, geravam o JavaScript, né? E isso é um inferno, né? Porque o cara do back-end naquela época, né? O perfil do cara do back-end, o cara de back-end hoje é diferente, o cara entende muito mais do front-end também. Mas naquela época era aquele código gerado assim por frameworks .NET, enfim, aquilo lá era horrível, assim. E várias outras soluções que surgiram, né? Não sei se vocês viram, essa semana, umas 2 semanas, o Stack Overflow lançou uma ferramenta para medir tendência de linguagens, bibliotecas e tal. E aí essa aqui é que eu acho mais legal, né? Que daí tem de 2009 a 2017 lá, o Flash e o Silverlight, que são 2 alternativas que não queriam matar o JavaScript, mas que estavam ali, né, tomando espaço e tiveram um papel importante, inclusive, na evolução da web. Mas, na época, eu tinha um sonho parecido com isso aqui, assim, que a gente chegou hoje, né? Que a gente não tem mais essas soluções, assim, né? Que eram soluções fechadas e tal, não são soluções abertas. E, enfim, nunca serão, né? E hoje a gente tem que ter cuidado, assim, e dos dois lados o cuidado. O lado de eu tento também sempre estudar o negócio e ver como é que funciona. Aqui tem um código em Elm, que é uma linguagem que tem aí, que surgiu nos últimos tempos aí, e que tem várias coisas legais, tá? Não vou nem entrar e eu nem tenho como falar muito, porque eu não estudei ela tão a fundo assim para chegar e dizer usem ou não usem, enfim. Mas aqui tem um código do Elm, que tem no site deles lá, que tá meio ruim de ver, assim, não vou nem pedir para vocês tentarem interpretar o que é. Tá? Mas, enfim, é um código ali que o que ele faz é um botão, e esse botão ele gera um número randômico, assim, como se fosse um dado, de 1 a 6. Tá, tem várias... Tá, eu estou puxando para o nosso lado aqui, né? Tem várias coisas que os caras da linguagem aí pregam e tal, e o lance de não ter erro em produção, eles têm um lance bem legal. Mas, cara, um botão randômico de 6, né? Aí eu peguei e eu fiz esse mesmo código, usando o que a gente tem hoje, que é HTML e JavaScript. E o legal não é nem porque é pequeno. O legal é porque, se vocês olharem o código ali, eu mostrei para minha avó e ela entendeu o que é. Porque pega no documento uma coisa que se chama H1, coloca dentro desse HTML lá o quê? Um arredondamento ali de um número randômico até 6. Qualquer um consegue entender, sabendo um pouquinho de inglês, assim. E, enfim, é só um exemplo, assim, claro que
o lance do Elm ali. O lance do Elm tem outros vários conceitos por trás, tal, mas é só um exemplo assim, para a gente ter cuidado e para a gente estudar as paradas antes assim, e ver se a gente não tem uma alternativa melhor. Não sei se vocês acompanharam o Google I.O., o último Google I.O. agora, eles focaram bastante em Web Components. Né? Então, mostrando que hoje já tem mais de 2 bilhões de dispositivos que já funcionam Web Component nativo, né? Que são todas aquelas especificações de HTML, lá de Shadow DOM, de import e tal. Então, a gente já tem bilhões de dispositivos que o Web Components já funciona. Claro que eu achei até engraçado no Google I.O., porque eles não falavam a palavra React nunca, né? Mas eles diziam, não precisa usar nenhuma biblioteca para fazer componente. Hoje, tu já pode fazer aqui nativo com componentes web e tal. Mas é verdade, assim, se for fazer uma aplicação hoje, tu já pode usar componentes web de verdade. Enfim, aí hoje se fala muito sobre a complexidade, né, e tal do ecossistema. E isso me irrita um pouco, assim, quando o ano passado, assim, alguns anos, surgiram vários artigos assim falando sobre o quanto é difícil o JavaScript ou o ecossistema e tal, e que talvez você não precise de JavaScript, ou coisas desse tipo. Sempre surge assim um artigo popular no Medium ou alguma coisa, talvez você não precise escrever mais HTML5, outra vez você não precise de Web Components. Né? Isso me irrita um pouco. Aí eu escrevi no final do ano passado um artigo que é Como Ser um Bom Desenvolvedor em 2016, que era uma pseudo-resposta assim, para esse artigo que ficou bem famoso na época lá, né? Que era na real era uma sátira, né, dizendo como que um cara novo se sentia ao fazer código front-end, né? E aí, então ele, mas o que é isso aqui? Não, isso aqui é o React. Tá, mas o que é o React? Uma biblioteca. Uma biblioteca de quê? De interface. Tem que fazer isso, tem que fazer aquilo. Que é basicamente tudo que tinha no meu primeiro slide lá, né? Mas o lance é que, eu já falei para vocês, o JavaScript é diferente, né? Essa é uma coisa que a minha vida toda eu passei dizendo em todas as empresas que eu passei, que o JavaScript era diferente. Na última grande empresa que eu trabalhei, que foi o Terra, tinha um gestor lá, e desde o primeiro dia que ele assumiu como gestor, eu disse para ele, cara, JavaScript é diferente, e até hoje eu acho que ele não entendeu, que ele queria aplicar os conceitos que ele sabia de C dentro do JavaScript, queria empacotar pacotes, RPM, então eu falei, cara, não dá. Então, uma barreira importante que a gente tem que quebrar dentro da empresa ou de qualquer lugar é que é diferente, sim, e tem conceitos totalmente diferentes de qualquer outra coisa, né? E que também no back-end não é fácil, velho. A gente, hoje em dia, nem sei se me chamo de full stack ou sei lá o quê, mas, cara, no back-end não é fácil também. Olha a quantidade de coisa que tem hoje, container e Docker e sobe para a nuvem e não sei o quê, e várias linguagens, e, enfim, microserviços e um monte de coisa. Então, na real, o desenvolvimento em si é complexo pra caralho, mas ninguém disse que ia ser fácil, né? Então, e aqui tem essa frase do Ed Osmani, que é um cara que trabalha lá no Google, que eu acho que é uma... Não sei se vocês já viram essa frase, mas eu acho perfeita, né? Que é, primeiro, então, faça o que tem que fazer, né? Primeiro faz, depois faz direito, né? E depois faz melhor. Então, essa frase assim, eu acho bem legal de aplicar em qualquer coisa que a gente for fazer, né? E funciona bem. O problema é que, às vezes, a gente fica no só faça, num ciclo ali eterno, né? Isso aqui não dá para deixar acontecer. E aqui um slide de homenagem ao Dudu ali. Passou o evento inteiro jogando Minecraft. Mas só para resumir, assim, acho que cada vez mais a gente está chegando no nível que não tem mesmo. A gente viu na palestra do Mineto aqui, ele falou um pouco sobre isso, né, que não tem mais isso de back-end, front-end. Cada vez mais a gente precisa esquecer essas divisões assim, e ir do Docker até o componente React, sabe? Acho que isso é super importante, assim. E que, cara, a base a gente precisa saber, não importa o que tu está fazendo, se tu é especialista em Docker ou em Node, ou enfim, tu tem que saber o que acontece no browser, né? Então, um exemplo clássico é, tu tem um server muito foda, a configuração perfeita, ele entrega tudo muito rápido, sei lá, tem cache, tem tudo de melhor assim que a equipe de back-end, digamos, fez. E aí chega no front-end e tem uma publicidade, uma só.
Uma publicidade. E essa publicidade, não sei se você sabe como é que funciona esse mundo de publicidade que o Brandon é um cara que está tentando mudar também. Cara, tem 1 milhão de requisições ali, vai uma requisição para a China, uma requisição para sei lá onde, passa por sei lá quantos web servers lá, até entregar uma publicidade de forma síncrona, né? E é assim que funciona ainda até hoje o mundo de publicidade, né? Então, a gente tem que estar ligado em todos os lados, assim, e a base é essa, né? A HTML, que eu peguei da Wikipedia, lá são os documentos HTML, é o JavaScript, né? A gente tem que aprender, e o JavaScript mudou o jeito do release de versões, né? Então, todo ano a gente vai ter versões novas de JavaScript, isso é muito legal. E CSS, que para mim é pior de aprender assim, delas, porque eu acho muito difícil CSS, mas a gente tem que saber, né? E hoje a gente viu aqui que tem várias coisas acontecendo novas no CSS, né? E tem que saber, cara, não adianta só achar que a gente pode colocar lá um bootstrap da vida, alguma coisa, e resolver o problema. A gente tem que saber como é que funciona de fato a linguagem, né? Fora entre, sei lá, uma infinidade de coisas aí que a gente precisa saber para fazer qualquer aplicação web, né? E aqui tem mais um tweet do Nicolas Bevacqua, que é só ele contando uma historinha ali, reforçando tudo que eu disse aqui até agora, né? Que há alguém reclamando sobre como é que é desenvolver, e, cara, bem-vindo ao mundo do front-end, assim, hoje em dia é assim mesmo, não tem muito o que fazer. E, beleza, isso dá medo, o cara fica com medo, e com razão até de entrar, né? Então, tem muita gente, sei lá, toda semana, todo dia, enfim, alguém me chama no Facebook, alguma coisa assim, e, cara, por onde que eu começo, assim? Sabe, o que eu faço da minha vida? Assim, aprendo React já agora? Eu falei, não, cara, não, vai por outro caminho. Mas é realmente bem complicado, né? E agora a gente entra numa parte aqui, que de novo eu vou citar o Guillermo Haut, que ele tem na verdade era uma thread, mas essa frase aqui eu achei genial, assim, e a gente tem cuidado também na área de desenvolvimento, que ele diz que opiniões também podem ser spam, né? Então, por favor, anexe a prova aqui, né? Então, porque hoje, né, com o lance de... Aí já unindo mídias sociais, enfim, qualquer coisa, é muito fácil, né, do cara ter uma opinião. Eu poderia chegar aqui para vocês, e aí quem, sei lá, me conhece aí de algum outro lugar, pensa, pô, Jadson, pô, o cara da Brasil JS, o cara trabalha com JavaScript há, sei lá, quantos anos, 15 anos, pô, esse cara aí, e eu venho aqui e dou a minha opinião, né? Na real, não vale de nada, assim, a não ser a do Mineto, né? Do Mineto vale. As opiniões que ele deu aqui, todas são ok, porque ele realmente é foda. Mas é que hoje é muito fácil dar uma opinião, né? Então, eu não queria simplesmente chegar aqui para vocês e dar a opinião de como é que é. Então, eu fiz um artigo, fiz uma pesquisa e transformei ela num artigo que está lá no meu blog pessoal, que é Como ser um Dev Front-End de 2017, né? E aí, pensando nisso, né, eu fiz um compilado, assim, falei com várias pessoas, tanto do Brasil quanto fora do Brasil, perguntando assim, o que eles achavam, né, galera que já está há muito tempo no mercado, e compilei todas as informações, assim, e aí a minha namorada, ela é engenheira, está fazendo mestrado agora em estatística, não é estatística, é geoprocessamento, mas ela usa muito estatística, então eu pedi ajuda para ela, para compilar essas informações, assim, né? Afinal, não é a minha especialidade. Compilar todas as informações para chegar no gráfico perfeito, assim, para mostrar para vocês e conseguir, né? E aí eu vou mostrar para vocês o gráfico perfeito, é esse aqui. Que é, cara, tem que aprender JavaScript mesmo, assim. Então, ainda até hoje eu ainda vejo, assim, muita gente que ainda tem medo de entrar e entender o JavaScript, mas na real, a gente pode até substituir, ele tem que ser aprender web, né? A gente tem que saber web. Mas esse gráfico ele é parcialmente verdade, assim, porque de todas as pessoas que eu falei, todas elas focaram muito nisso, assim, sabe? E aí, então, eu vou dar alguns exemplos aqui, eu não vou ler essas respostas aqui, todas elas eu compilei e transformei num artigo, como eu falei, né? Mas então tem coisas legais aqui, tipo... O Zeno fala sobre sanidade, né, na hora do desenvolvimento e sobre distinguir o hype, né, o que é hype e o que não é hype, né? Então, às vezes isso é difícil, mas é
Acho bem legal. O Guilherme fala, então, que a gente precisa entender o motivo das coisas funcionarem. E uma coisa que ele fala que é legal, e ele aplica isso muito na empresa dele, que é entender o que aquele framework, ou que aquela biblioteca faz, e tentar fazer exatamente o mesmo. Né? Então, tipo, o que o React faz, na verdade, no final das contas? Por que eu preciso do React? Será que eu realmente preciso do React? Ah, não, tem o lance do Virtual DOM. Como é que funciona o Virtual DOM? Pô, tem que entender o algoritmo do Virtual DOM. E agora eles estão mudando uma segunda versão desse algoritmo. Então, tentar entender a fundo assim, e até aplicar isso. Né? Isso é legal como um projeto pessoal, assim, e tu sai com o conhecimento, que é o negócio mais importante. Porque se tu aprender React hoje, amanhã vai ser o Angular de novo, ou vai ser o Preact, ou vai ser o Inferno, ou vai ser... Inferno é uma biblioteca. Tá? Ou vai ser qualquer outra coisa. E essa foi bem a pegada também do pessoal no Google I.O., lá o pessoal do Google, falando muito sobre isso, de que, cara, Web Components é uma especificação que já está aí há anos e que é um padrão, cara, é um padrão aberto e que vai continuar existindo. Agora, um framework a gente não sabe. Então, esse lance de tu aprender sobre o algoritmo, sobre o conceito da biblioteca, isso ninguém te tira depois. Né? Depois, se sai o React e entra qualquer outra coisa, tu continua com o teu conhecimento de como fazer uma manipulação dinâmica do DOM e tal, e tentar corrigir os problemas do DOM. Enfim, ali o Christian Heyman, cara, trabalha na Microsoft, trabalha, sei lá, 30 anos aí com web, trabalhou em todas as grandes empresas do mundo. Ele fala em focar nos usuários, sempre. Não importa o que tu está fazendo, seja back-end, front-end, JavaScript, foca nos usuários. Felipe, o que o Felipe falou? Inovação, tem que inovar e não ter medo do Vanilla.js. Né? Vanilla.js é o JavaScript puro. Né? Então, cara, não tem medo, vai lá, document.add, event listener, clique, função anônima. Hoje a gente tem, a linguagem está bem legal, assim, as APIs do browser cada vez melhores para a gente fazer um monte de coisa. Lá tem o Caio, que ele fala sobre testar hipóteses. Então, cria uma hipótese, testa ela, seja com framework ou com biblioteca, seja lá o que for. O Almir, não tenha medo do novo, nem de estar errado e muito menos de mudar de opinião. A gente ainda tem esse estigma na área de tecnologia, assim, de que, cara, é feio mudar de opinião. Não é feio, cara. Eu tinha, hoje na nossa empresa lá não tem, mas tenho que implementar isso. Mas eu tinha um cartaz na minha empresa assim que, cara, é ok tu mudar de opinião baseado em fatos, assim, saca? Então, se alguém chega para ti, por exemplo, se alguém aqui tá usando o Elm, por exemplo, pô, fala comigo aqui e me diz, cara, Elm é legal para isso, isso, isso. Aquele exemplo que tu fez lá é muito idiota. Tá, beleza. Tá, então, estava errado. Na minha próxima palestra, a próxima coisa que eu vou fazer, eu vou tentar estudar mais a fundo para ver. É ok a gente mudar de opinião. O Diego Eis, cara do Tables, aí, cara bem conhecido, ser menos front-end e mais desenvolvedor. Né? Então, esse também foi um dos focos da palestra, é uma das coisas que ele acredita. O Matias Petter, lá, o MPJ, eu acho que é o youtuber dev mais famoso do mundo, aí, o cara está com sei lá quantos seguidores lá no YouTube. E o que ele fala? Que aprender JavaScript é legal, mas aprender inglês é melhor ainda, né? Que é a principal linguagem que a gente deveria aprender. Então, eu nem vou entrar no assunto de inglês. A gente tem até uma talk no canal da BrasilJS sobre isso, é bem legal. Mas o Matias, ele é sueco, né? E ele, obviamente, fala inglês, né? Porque ele mora na Suécia, país de primeiro mundo, sei lá, deve falar até outra linguagem. Mas hoje ele tem um canal dele no YouTube sobre desenvolvimento, e ele faz em inglês, obviamente, e ele atinge o mundo inteiro, né? Não só a Suécia. Aqui, quem falou lá? O Nicolas Bevacqua, então ele falou, fique atualizado com o que acontece, né, no mundo. Não quer dizer que a gente vai usar, mas fique atualizado com o que está acontecendo. Uma boa dica é a BrasilJS Weekly, uma newsletter semanal, que tem vários conteúdos sobre front-end e JavaScript. Tem a newsletter do Nicolas também, que é bem legal. E ali, por último, saiba escolher a melhor ferramenta para o seu contexto, né? Do Chiota, um cara que trabalha lá na Booking.com. E eu vou finalizando já aqui, antes que o Matheus me jogue alguma coisa ali, com mais algumas frases ainda, que não foram de pessoas que participaram da minha pesquisa de fato, assim, mas são frases de pessoas que eu admiro, assim, eu acho bem legal. Então, aqui tem o Kyle Simpson, e ele diz que se tu não sabe como um pedaço de código funciona,
a tua chance de entender o porquê que alguma coisa quebrou na tua aplicação é praticamente zero. Né? E vai muito nisso, né? Pô, eu estou usando React e aí está dando um problema aqui. Tá, mas sabe como é que funciona o Virtual DOM? Não. Então, cara, a tua chance de descobrir como que tu vai resolver aquele problema é bem difícil. Aqui tem o Tom Dale, ele fala uma coisa bem legal, que é, se tu está escolhendo uma biblioteca JavaScript puramente baseada em popularidade, ele acha que tu merece o que tu está tendo, né? Que é tipo, se tu escolheu pelo hype, cara, não tem nenhum contexto por trás, é foda. Tipo o caso do Yarn. O Yarn hoje se tornou uma alternativa bem legal, assim, né? Mas eu lembro que no dia do lançamento do Yarn, tipo, no dia, já tinha artigo assim, troquei para o Yarn e já estou usando e troquei em produção e muito foda. Ah, mas no dia, não deu 3 horas para o negócio, saiu e tu já está usando e já trocou na tua empresa. Não deu nem tempo de saber a fundo como é que funciona. Ali tem o Meu Fonte, que é um brother nosso de Fortaleza, que ele fala que antes de reclamar, então, a gente tem que estudar, basicamente isso, né? E aí eu deixo a frase do Seu Madruga lá, grande, que ele falou que se tu quiser ser um bom dev front-end, dê vários livros. Lembram desse episódio, né? Outra piada, não vão rir da minha piada. E é isso, pessoal. Obrigado, o pessoal já está aqui para acabar, não? Mas é isso, assim, a última observação aqui que eu deixei para falar para vocês é sobre... Tem um lance de uma teoria que a gente tende a zero quando a gente tem muita informação, né? Tipo o Google. A gente tem toda a informação na palma da mão, assim, com o Google, mas quando tem muita informação, às vezes tu não tem nada, né? Então, tipo, se tu já está na página 2, a página 3 da pesquisa lá, provavelmente tu está fudido já, não tem mais o que fazer, né? Porque não vai achar o que tu quer, né? Então, é bem isso, assim. E a gente está numa fase, assim, na tecnologia, em qualquer parte do desenvolvimento, a gente tem muita coisa, então a gente tem que, às vezes, dar um passo para trás, assim, né? De tanta coisa que a gente tem que pensar um pouco diferente. E é isso, eu vou deixar aqui os meus contatos, podem me seguir no Twitter, lá eu falo um monte de besteira, mas também posto bastante coisa sobre tecnologia, desenvolvimento front-end, back-end, qualquer coisa, jadson.com, brasjs.org, e era isso. Obrigado.